Bom dia, mulherada. Tava com saudades aqui das nossas conversas. Mas o que vocês definiram pra gente conversar hoje sobre o ganho de peso, né? Então, hoje eu quero diminuir aquela crença que vocês têm que depois dos 40, 45 anos é só deixar de comer, diminuir o que vocês tanto gostavam de comer para emagrecer. Uma das coisas que mais vende hoje no mercado é emagrecimento. Por quê? Porque grande parte das pessoas brasileiras e do mundo inteiro ou estão em sobrepeso ou estão obesas. E existe uma forte necessidade de melhorar essa questão toda. Então eu já vou começar falando para vocês sobre as 5 questões principais que a mulher ganha peso depois dos 40 anos. Então uma das primeiras coisas é a perda de massa muscular que acontece naturalmente. Não só pela falta de atividade física, mas naturalmente a gente vai perder massa muscular. E quando a gente perde músculo, a gente diminui o nosso metabolismo como um todo, a gente não gasta energia e tem muito mais dificuldade de emagrecer. Um segundo ponto muito importante é a queda do hormônio estrogênio. Então, o hormônio estrogênio, ele ajuda a distribuir melhor essa gordura. Quando a gente não tem ele, diminui, ou não tem depois da menopausa, essa gordura vai tender a se acumular na barriga, né? Então, às vezes você perde peso, mas aquela gordura abdominal fica ali com muita dificuldade de ir embora. Então, o estrogênio, ele ajuda muito no nosso metabolismo, diminui a resistência à insulina. Então, quando a gente tem queda, a gente tem uma má distribuição dessa gordura. Terceiro ponto, sono ruim. Até pela questão hormonal, o estresse do dia a dia, a gente passa a dormir pior. E com isso, o nosso metabolismo muda também. A gente começa a acumular mais gordura, ganhar mais peso, comendo a mesma coisa, tá? O aumento do estresse, do cortisol nessa fase. Então, com a queda do estrogênio e da progesterona, principalmente também da progesterona, que faz muito o nosso relaxamento, a gente fica muito mais estressada, irritada. Então, com isso a gente tem um sono ruim, a gente tem um aumento do cortisol, que acaba alterando todo o nosso metabolismo, tá? E o quinto ponto que eu vou falar aqui é a queda a diminuição da ingestão de proteínas. Então a gente está numa fase que a gente tem muito desejo por carboidrato em geral. Então ficar beliscando, comer doces, tá? Então isso vai acabar aumentando a sua compulsão e diminuindo a sua saciedade. Então quando a gente come proteína, que eu tanto falo logo pela manhã, que eu como os meus ovos, é para dar mais energia, mais saciedade. Então quando eu como 3 ovos de manhã, que é o meu hábito, de 2 a 3, mas geralmente são 3, eu fico muito mais saciada e consigo esperar até o horário do almoço. Então eu como meus 3 ovos, muitas vezes um iogurte, que também é proteína, tem carbo, sementes, um pouquinho de granola ali para dar uma crocância, mas o principal ali é ter a proteína. Isso em todas as refeições, mínimo, café da manhã, almoço e janta. Isso vai transformar a sua vida. Então, esses foram 5 motivos que são principais aí para esse aumento e persistência do peso da mulher ali depois dos 40 anos. Então, só recapitulando, diminuição de massa muscular, queda do estrogênio, piora do sono, aumento do estresse e cortisol e diminuição da ingestão da proteína, que acontece naturalmente, até pela compulsão e irritabilidade que a gente fica. Então, simplesmente diminuir a quantidade que você come. Eu comia 2, 3 colheres de arroz, eu vou passar a comer uma. Isso não vai resolver. Então, a gente precisa mudar a estratégia para perder peso nessa fase, né? Nem todo mundo aqui tem o foco de perder peso, mas grande parte das mulheres nessa fase estão acima do peso, o que aumenta o risco, né, cardíaco, cardiovascular em geral. Mas é isso. Daqui a pouco eu falo um pouquinho mais.